primeiro, esclarecer o pastor e aqueles que estão nos acompanhando a respeito do nosso propósito, né? Porque nós estamos fazendo uma live sobre a missão evangélica amazônica, e o propósito é que iremos conhecer um pouco dessa missão, nós queremos fazer essa divulgação da missão e, ao mesmo tempo, trazer um desafio aos irmãos, cada um de nós, para que possamos estar orando pela missão, pelos obreiros, pelos desafios do campo missionário. E aí nós iremos conhecer um pouco da realidade da missão, ao mesmo tempo nós queremos desafiar para que possamos, então, orar pela missão, nos desafiar a orar por missões, que é tão importante e existe essa necessidade. Eu vou pedir ao pastor Irã para se apresentar, falar um pouco sobre a sua vida, sua família, o ministério. Fique à vontade, pastor. Ok. Obrigado, irmão, pelo convite e agradecemos assim essa oportunidade de podermos trazer um pequeno esclarecimento acerca da Missão Evangélica Amazônica aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas também falando um pouco a nível de Brasil. Eu sou daqui da própria cidade de Campo Redondo, né? Filho da cidade, filho da igreja, né? Passei alguns anos fora da cidade, hoje volto a pastorear a igreja em Campo Redondo, assim, volto para cá para pastorear a igreja e estamos trabalhando com a missão e sou fruto realmente do trabalho da Missão Evangélica Amazônica aqui na cidade de Campo Redondo, na década de 80 e década de 90, né? Então, sou casado com a irmã Maria do Socorro, temos 3 filhos, Levi já com 26 anos, Isabel com 22, e a pequena Sara com 13 anos. Então, estamos todos envolvidos na obra do Senhor aqui na cidade de Campo Redondo, fazendo assim o trabalho não só aqui na igreja local, mas trabalho nas congregações, especialmente fortificando e plantando novos trabalhos aqui no município, né? O nosso alvo é realmente alcançar as almas perdidas aqui na cidade de Campo Redondo. Amém, graças a Deus. Pastor Irã, aí podemos dizer que um grande evangelista, né? Pode dizer aí os pontos que o senhor tem aí, pastor, a igreja tem de pregação? Campo Redondo, o trabalho de Campo Redondo, ele se destaca na cidade, né? No centro da cidade, e temos no bairro do Conjunto Lauro Maia, temos a congregação na Malhada Vermelha, uma comunidade rural, uma vila, na verdade, né? Fica a 7 quilômetros daqui. Também foi fundado por esta igreja o trabalho na cidade de Las Pintadas, fica a 18 quilômetros daqui, hoje tem pastor trabalhando lá, né? Inclusive da missão. E o trabalho foi fundado junto com a Missão Evangélica Amazônica, na época do missionário Trevo, aqui na cidade, e também na Serra do Doutor, né? Mas nós temos irmãos espalhados pelo sítio São João, que é uma comunidade a 10 quilômetros da cidade, e no bairro do Margarida Procópio, que é um bairro que fica separado da cidade, na margem sul da cidade. Amém. Graças a Deus, maravilha, né? O trabalho aí em Campo Redondo, Deus continue abençoando vocês aí. Eu quero aqui mencionar, destacar aos irmãos que desde o início desse ano, nossa família, nós entramos na AMEA e estamos, então, desde o início do ano, nós louvamos a Deus e que a AMEA nos abraçou juntamente com o trabalho aqui da cidade de Montanhas e temos servido aqui com também apoio da Igreja Batista Fundamentalista de Nova Cruz, pastor Júlio, pastor Roeli, cada um dos irmãos lá que tem também apoiado esse trabalho, o ministério aqui. Louvamos a Deus pela vida de cada um, tanto da missão, como também da igreja em Nova Cruz. Louvamos a Deus por isso. E o trabalho aqui em Montanhas iniciou no ano de 2015. Nós chegamos como seminarista no ano de 2016 e como pastor desde o finalzinho de 2018. Então nós estamos aqui já há 4 anos, né? Então graças a Deus por isso, nós louvamos a Deus por isso. Então vamos dar início aqui, falando agora um pouco mais a respeito da missão, e eu vou pedir que o pastor fale um pouco a respeito da história da missão, início, fundadores,
como veio aqui ao Rio Grande do Norte. Então você pode comentar e fica à vontade aí como fazer. Ok. Nós não podemos falar sobre a Missão Evangélica Amazônica, conhecida aqui no Rio Grande do Norte como a MER, sem falar da Acre Internacional, Acre Gospel Mission, que é a missão materna desta missão evangélica amazônica aqui no Brasil. Na verdade, a missão ela foi fundada na Irlanda no ano de 1937, né? Fundada uma missão de fé, né, pelo então senhor e senhora William e Margaret Macomb, né? Eles vieram em seguida para o Brasil, né, para a cidade do Acre, né, para o estado do Acre, para a cidade de Rio Branco, onde trabalharam aonde hoje se encontra a primeira igreja batista regular do estado do Acre, né? Foi uma igreja onde a missão ela deu continuidade ao trabalho dos noruegueses que já estavam aqui no Brasil naquela época, né? E aí depois, ali mesmo no período da Guerra Mundial, eles vieram. Os próprios fundadores foram os primeiros missionários a chegar no Brasil e trabalharam muitos anos aqui no Brasil. Primeiro eles vieram para Fortaleza, né, na verdade, estudaram em Fortaleza, ficaram 2 anos lá e seguiram em destino ao estado do Acre, né, e assumiram ali aquele trabalho, né, onde hoje é um trabalho muito forte, a primeira igreja batista do Rio Branco. Também, logo chegou ao Brasil a Molly Herring, né? Uma senhora Molly Herring, que é uma senhorita que trabalhou como missionária no Brasil, e tantos outros missionários que vieram, o senhor James Boone, Jack Bennett, né? Paulo, Frederico Orr, muito conhecido, né? A história de Frederico Orr, até o próprio seminário do Rio Grande do Norte tem o hino, que foi a letra dele, né? A música é de outra pessoa, mas a letra é do Frederico Orr, o próprio hino do acampamento Elim também. Então, esses homens de Deus, Jack Bent, Frederico, Victor Maxwell, e tantos outros vieram para o Brasil, trabalharam muitos anos no Brasil, gastaram sua vida. Um dos últimos a sair aqui do Brasil foi o Dr. Thomas Guedes e também o Willie Wood, né, que saíram por último do Brasil, assim, estão assim já se aposentando mesmo ali pela Irlanda. Então, nos anos 70, quando houve aquela mudança no governo, na época do governo, na mudança de governo, foi necessário que a Acre Internacional, por ser uma missão internacional, ela se criasse uma filial no Brasil. E aí nasceu a Missão Evangélica Amazônica no ano de 1965, né? Então, a Acre chegou no Brasil em 1937, mas a missão filiada, a missão MER, ela foi fundada em 1965, com o intuito não somente de agregar obreiros internacionais que vieram da Irlanda, mas também recebendo aí os obreiros nacionais, né? E tivemos aí vários pastores que trabalharam lá no estado do Acre, como João Marinho Campelo, o pastor Miguel Queiroz, João Marinho Campelo Filho, Francisco Arquino e tantos outros aí que a gente vai lembrando durante a nossa meditação aqui, o nosso pensamento. A continuação da pergunta é que quando foi que a missão ela veio chegar aqui no Rio Grande do Norte? Quando nós já falamos dos seus fundadores, né, que foi o William Macomb, o senhor e a senhora Macomb, né? Inclusive você vai encontrar na história Que Povo é Esse, né? Você vai encontrar as igrejas batistas no Acre, você vai encontrar um pequeno relato, né, fazendo jus à chegada desses missionários independentes ali no estado do Acre, que passaram a apoiar o trabalho batista regular, onde vocês vão ver a resposta minha aí bem fixada. E aí, nos anos de 1970 para frente, vieram recebendo obreiros nacionais, e aí foi mistificando, tornando misto o campo, né? Obreiros estrangeiros e nacionais trabalhando juntos, né? E ela chegou aqui no Rio Grande do Norte, né, realmente, praticamente, talvez, não estou bem certo isso, mas há um desafio feito pelo pastor Benjamin Petson, e o grupo chegou aqui na cidade de Campo Redondo, onde tinha um trabalho já há 12 anos, já tinha um trabalho batista aqui na cidade, né, em 1985, precisamente, né, a igreja já estava quase com 13 anos do trabalho aqui, e ela veio ajudar a igreja naquele período de tempo, né, não somente ajudar a igreja aqui e dar prosseguimento
a um início de trabalho lá na Malhada Vermelha. E chegou aqui através do pastor João Marinho Campelo, sua esposa Irmã Maria, que poucos anos depois faleceu, e também o casal de missionários ingleses, James e Dory Gone. Então, eles se estabeleceram aqui em Campo Redondo desde o ano de 1985 até 1991. Eles saíram daqui no dia 21 de fevereiro, eles foram embora de Campo Redondo para a Irlanda do Norte, definitivo, já idosos, né, com mais de 45 anos de trabalho missionário prestado no Brasil, tanto no Amazonas, quanto no estado do Acre, Manaus e aqui na cidade de Campo Redondo. Então, essa foi a chegada da missão aqui no estado do Rio Grande do Norte, tá certo? Então, Pastor, chegando aqui, pode dizer. só registrando, né? Então, Campo Redondo, a igreja aí foi a primeira igreja fundada pela missão, né? Na verdade, o trabalho não foi fundado pela missão aqui, foi fundado pelo pastor Benjamin e a igreja de Currais sim, Novas. ok. A igreja de Currais Novas. A missão veio apoiar aqui, não tinha pastor, realmente, na época, ela estava muito tempo sem pastor, acho que desde 79 até 85 sem pastor. E a missão, a convite, assim, um convite expresso, tanto do pastor Benjamin Petros, e aí veio para cá e esse trabalho foi passado para a responsabilidade da missão. E a missão, ela deu continuidade ao trabalho, né? Sendo que o trabalho continuou plenamente associado até o dia de hoje à Ebrerne, né? A Associação de Igreja. Então, esses dois casal missionários, né? O pastor João Marinho Campelo, que é brasileiro, e o estrangeiro, o senhor James e dona Doris, que eram missionários veteranos aqui no Brasil, hoje já estão na casa do Pai. Né? Okay. Através desses missionários, eu cheguei a Cristo. Amém. Ok. Só louvar a Deus, né, pela vida dos missionários que chegaram aqui ao Brasil, seja apoiando aí a igreja de Campo Redondo, a missão e estabelecendo a missão. Também nós temos missionários que fundaram diversas igrejas, como o pastor Benjamin, o pastor Ricardo Mateus, o Carlos Mateus, pastor Roberto Franco e tantos outros que passaram e serviram ao Senhor aqui no Rio Grande do Norte. Então nós louvamos a Deus pela vida de cada um. E até hoje esses têm dado fruto, né? Porque a igreja, por exemplo, Nova Cruz, foi fundada pelo pastor Benjamin, e aí hoje fundou aqui em Montanhas. Então, como também Campo Redondo tem fundado outros trabalhos, tem contribuído com a obra missionária. Então, agradecer a Deus pelos homens que ele usou e tem usado. Eu queria que o pastor falasse um pouco quanto ao quadro de obreiros e campos missionários aqui no Rio Grande do Norte. Okay. Pode mencionar o nome do pastor e a cidade, se preferir. Sim, certo. Só antes de falar sobre isso, eu gostaria de fazer um pouquinho uma retrospectiva rapidinho. Sim. Sobre outros missionários que chegaram e estiveram aqui no campo do Rio Grande do Norte. Então, após a saída do senhor James, né, chegou o pastor Plínio, que é brasileiro, passou mais 6 anos aqui em Campo Redondo. Hoje ele atua como missionário nosso lá na cidade de Sena Madureira. E também esteve por aqui o missionário Samuel Scott, sua esposa Andréa, trabalharam na região de Santa Cruz e São Bento. Teve também Billy Jones e Agnes, que trabalharam em São Bento e trabalharam também fundando trabalhos no bairro do Paraíso, Santa Cruz. Tivemos também a presença de Trevo Bennett e Ivone, que fundaram o trabalho lá Espintada junto com a igreja de Campo Redondo, e o trabalho de Várzea, junto com a igreja de Santo Antônio, do Salto da Onça. E também estiveram conosco aqui o missionário Davi Bel, que trabalhou junto com o pastor Soares, apoiou São Bento, Sítio Santo Antônio em Coronel, e também o trabalho do bairro do Maracujá, em Santa Cruz. Tivemos também conosco, fazer jus à presença do pastor Elias Lima, né, que fundou o trabalho na cidade de São Paulo do Potengi, onde o pastor Diego está atuando lá há anos, e é fruto da própria igreja. Então, só fazendo essa retrospectiva, e no ano de 1985 também ingressou na missão para apoiar o trabalho de Tangará, o pastor Júnior Menino da Hora. Ele é o veterano da missão aqui no Rio Grande do Norte. Viu? Ele é o velhinho. Agora, respondendo a sua pergunta, que o quadro de missionário no Brasil está da seguinte forma, né? Os missionários eles estão centrados em 3 estados brasileiros, né? O estado do Acre, onde nós hoje contamos com a presença do pastor Ageu Arquino e sua família lá na cidade de Feijó, o pastor Carlos Alberto e sua família na cidade de
Manuel Urbano, também o pastor Plínio, trabalhando entre as congregações e apoiando o trabalho da Igreja de Ser Madureira, já que hoje ele é um pastor viúvo, e optou pelo celibato, assim, tem se mantido já mais, quase 8 anos, 5 anos de viuvez ou mais, e ele está atuando lá naquela região. E tem um trabalho que estava sendo feito entre as crianças em escolas pela missionária Lucimar e Thomas Guedes, que é um missionário estrangeiro em Rio Branco, mas eles estão na Irlanda no momento, como também Bill Woods, né, que é Dr. Guilherme, ele está também no momento na Irlanda. Não sabemos se ele voltará ao Brasil ainda, devido à sua saúde que não está bem forte, já creio que está há mais de 80 anos, talvez, por aí, já tem uns 80 talvez, não sei direito. Agora, no estado do Amazonas, nós contamos lá com a sede da missão, lá no Japim, lá no bairro São José, aliás, Operário, com o pastor José Carlos e Eurido, né, que estão fazendo toda a assessoria de administração da missão lá, responsável para cuidar dos obreiros aqui no Brasil, né, e temos ali mais 3 equipes missionárias, o pastor Raimundo, o evangelista, o Raimundo Evangelista lá, que eu digo evangelista, mas Raimundo Nonato, né, ele é um evangelista lá no Mercado Central, onde ele faz trabalho de literatura, distribuição de panfleto e evangelismo pessoal lá. Temos um grupo uma equipe com a irmã Altina, que trabalha nas escolas, e também um grupo com a irmã Eliane. Esses são os trabalhos hoje que a missão atua no estado do Amazonas. No Rio Grande do Norte, nós contamos com o maior campo de influência, né? Aqui no estado temos a nossa família aqui trabalhando em Campo Redondo, mesmo que estamos sustentados pela igreja, mas estamos ligados à missão, em virtude de estarmos cooperando com o pastor José, cuidando da missão nessa parte do Brasil. Temos o pastor Laércio Dantas lá em Lajes Pintada, com a sua família. Temos aí o pastor Júnior na cidade de Nísia Floresta, né? Temos também o pastor Júnior que atua em Tangará, já está há vários anos em Nísia Floresta. Temos o pastor Abraão, lá no bairro Pau Brasil, em São José. Temos aí o pastor Adriano Mendes, que cuida do trabalho fundado ali pelo missionário Trevo, lá na cidade de Várzea. Temos o pastor Luiz Pereira, fazendo um trabalho pioneiro de fundação de igreja na cidade de Pacifica, ele que atuou vários anos na cidade de Tangará, como foi o meu caso, trabalhei em Tangará, João Câmara, tudo pela missão. Temos o pastor Diego, né, que está ali na cidade de São Paulo do Potengi, estendendo a obra missionária até a cidade de Laje do Cabugi, né, fazendo um elo ali com aquela cidade, começando um novo trabalho. Temos também o pastor Neto, né, e a sua esposa Laís lá na cidade de João Câmara. E ainda tem Vossa Senhoria e sua esposa, né, aí na cidade de Montanhas, que podemos dizer que é o mais novo bebê da nossa missão. Então, nós louvamos a Deus por esse grupo de homens e mulheres de Deus que estão empenhados nesse trabalho, fazendo de tudo para que o evangelho seja realmente levado à frente, né? Mas para que isso aconteça, né, nós sabemos que não tem sido fácil, né? Tem que trabalhar e mostrarmos assim o serviço para nós, tá certo? O serviço nosso para com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então aí nós temos diversos nomes que podemos talvez lembrar de todos, é difícil, mas podemos estar lembrando de alguns para orar, né? Depois posso até pegar com o pastor para disponibilizar esse arquivo com o nome dos irmãos pastores. Nós estamos, o pastor Diego, ele está organizando um novo mapa, né, gráfico, né, para poder a gente ter por ter entrado mais 2 obreiros, né, a gente ficou desatualizado, então temos que fazer um novo gráfico com os mapas onde estão os obreiros trabalhando, né. Logo deve estar saindo, isso vai facilitar muito, mas eu posso disponibilizar isso. Pronto, tá ok, pastor. Queremos trabalhar, vou pedir agora ao pastor compartilhar conosco a respeito do processo de finanças da missão. Não a questão eu já mandei aí, como talvez já esteja entendendo a minha pergunta, mas no sentido de recursos próprios, como funciona essa questão de distribuição dos recursos para os obreiros, de onde vem. Então, queria que o senhor comentasse um pouco a esse respeito.
Como no início eu falei, a gente não pode desassociar a missão evangélica amazônica da Acre Internacional, que é a missão Acre Gospel Internacional, a missão que está na Irlanda do Norte, é onde foi fundada. Então, até agora, sim, mais de 99, mais de 95%, talvez mais do que isso, pelo menos do recurso que chega no Brasil para a nossa missão, ela vem oriundo da Irlanda do Norte, certo? Eu não sei, antigamente vinha de algumas igrejas da Inglaterra também, mas especificamente na Irlanda do Norte. Então, a missão ela tem um conselho lá que cuida da missão lá, tem uma coordenação e também uma diretoria administrativa, né, que conta-se com um grupo lá, o pastor Vitor Maxwell, né, que é o presidente, o Keith, né, que ele é o responsável pela coordenar os trabalhos da missão lá, uma espécie de secretário, né? E temos o nosso tesoureiro, que é também a irmã Margarete, e que estão lá cuidando, né? Cuidando, sim, da missão. Mary Rose, aliás, é a tesoureira, Mary Rose, que está cuidando da missão ali naquele país. E assim, não somente destinando recursos para a missão afiliada aqui no Brasil, mas também em Portugal e nas Ilhas Canárias, né, onde essa missão atua. Então, todos os recursos, a maioria da parte do recurso, ela vem dessas doações, né, e hoje eu creio que em Manaus tem, acho que uma igreja assim, e algumas pessoas que são amigos da missão lá, que têm cooperado, né, e com a missão para que possa ter esse recurso. E como funciona a distribuição, né? Então, cada obreiro ele está trabalhando no seu campo missionário junto a uma igreja local ou independente, e aí a missão ela acerta um certo valor X, né, de recurso. A cada início de ano ela faz uma pequena correção pela inflação do Brasil, né, para que possam tentarmos acompanhar um pouco aí a inflação. Então, hoje posso dizer que aqui no Brasil todos os obreiros estão trabalhando com a missão e estão filiados a uma igreja que está cooperando com ele também. Então, tem sido um trabalho de parceria, né, para que possa haver um sustento melhor para o obreiro e possamos também ensinar a igreja local a assumir responsabilidade, né, para não receber tudo assim de mão beijada, como diz a história. Mas tem sido um esforço grande por parte dos irmãos irlandeses para manter, há mais desses 80 anos de missão, manter essa linha de pensamento de uma missão de fé, uma missão que não tem feito apelo para levantar sustento. Ela tem feito a proclamação do trabalho apresentado aos obreiros, e aí somente isso, e Deus tem feito com que esses recursos tenham chegado através do sustento que a missão envia para cá, para o Brasil, né, na conta da MEA, e dentro dessa conta o dinheiro é feito a movimentação financeira para a moeda local, e o pastor José Carlos, né, ele é o responsável para fazer todo esse trabalho lá na administração da missão, para enviar via conta pessoal de cada obreiro o sustento que está combinado, né? Tá certo? Então, essas são as maneiras como a missão tem trabalhado de uma forma muito transparente com isso e fazendo as coisas para a glória de Deus. Estamos muito gratos a Deus por essa visão missionária que o senhor William Macomb teve lá na Irlanda há mais de 80 anos atrás e mantém firme com aquele grupo de irmãos. Não são muitas pessoas que sustentam a missão, é um grupo pequeno de pessoas que têm amado esse trabalho do Senhor. Graças a Deus por cada um dos irmãos. E aí fica aqui o apelo a quem está nos acompanhando, para que estejam orando pela missão. Como o pastor compartilhou aí, são próprios irmãos que contribuem, que apoiam a missão, e a missão envia estes recursos para os obreiros. Nós sabemos que o sustento vem do Senhor, né? Deus tem usado a cada um e Deus não deixa faltar. Pastor, existem planos da missão para incluir novos obreiros em seu quadro? A missão está aberta para isso, nesse sentido de adquirir novos obreiros?
é assim, uma pergunta um pouco difícil de responder, assim, no Sim. momento em que nós estamos vivendo, né? Mas sempre que tem aparecido pessoas que têm interesse de trabalhar com a missão e têm mostrado assim o seu interesse, a missão olha assim por aquela pessoa e começa a orar, né? E também a missão ela precisa se interessar não somente pelo obreiro em si, porque a missão é uma coisa importante que tem que notar que ela adota o campo e o obreiro, entendeu? Então, por Uhum. essa razão que ela sempre estuda quando vai fazer isso, né? Ela não vai adotar só apenas o obreiro, ela adota também aquele campo e ela levanta assim aqui para fazer a obra naquele local, certo? Está com aquele obreiro. Então, no momento nós não temos tido planos de dizer assim, pode fazer aplicação que vai entrar, mas sempre que tem acontecido o desejo de alguém trabalhar, temos orado e Deus tem aberto as portas, né? Nós tínhamos, em 1985, aqui em Campo Redondo, apenas 2 casais missionários. Então, nós tínhamos, há 5 anos depois, nós tínhamos mais 3 casal. Então, hoje nós temos 9 casais de missionários trabalhando no campo e todos eles brasileiros, fora os estrangeiros que já tiveram por aqui e já foram embora, né? Então, assim, nos últimos anos, né, nós temos recebido novos obreiros no campo, como o caso de Abraão, né, e do irmão também, e do próprio pastor Laércio, né, que foi recebido no campo recentemente. Então, nós saímos de 6 para 9, né, obreiros Uhum. aqui no campo do Rio Grande do Norte, né. Então, assim, eu creio que hoje é a missão que tem mais obreiros, Batista Regular, que tem mais obreiro, que trabalha para os Batista Regular, que tem mais obreiro aqui no estado, seja a Missão Evangélica Amazônia. Ok. E a respeito do modo como a missão trabalha, com a visão no sentido de capital, interior e também o que espera dos obreiros, né? O que espera de nós. Fica aí como também responsabilidade para nós. Sim, ok. Então, é o seguinte, a missão, como ela espera que os seus obreiros trabalhem com fé, né? Então, o modo dela trabalhar, ela tem, aqui no Rio Grande do Norte, principalmente, nós temos levado o nosso foco para o interior. A missão não tem nenhum projeto de trabalhar na capital. Inclusive, né, teve um casal de missionários que veio para Manaus e passaram o tempo lá de estudo da língua, e eles vinham para trabalhar no campo aqui do Rio Grande do Norte. Só que eles estavam querendo trabalhar na capital. E por essa razão, a missão rejeitou a aplicação dele. Depois de 2 anos, porque tem período de 2 anos para você trabalhar com a missão, e depois de 2 anos você é recebido como membro. Então, eles não foram recebidos, eles voltaram para o estado, a Irlanda do Norte, né? E hoje eles trabalham no estado em Belo Horizonte, né? Eles vieram para Belo Horizonte e estão trabalhando na capital, que eles queriam trabalhar um projeto de crianças de rua, né? Então, a missão não tem esse projeto, não tem esse programa. Então, quando eles foram fazer a aplicação final do projeto de trabalho, então a missão não tem esse interesse hoje aqui no Rio Grande do Norte de trabalhar com as igrejas na capital. Então, já fomos procurados outra vez e até fomos mal compreendidos, né? Porque a pessoa achou que ele que não se viu para trabalhar com a missão. A missão não adota o trabalho da capital. Então, às vezes as pessoas não entendem, né? Mas esse é o programa, por enquanto, estamos assim no interior. E o que nós esperamos de cada obreiro, que eles sejam fiel no campo, né? Sejam trabalhadores, sejam disciplinados, né? Que ele cuide de si mesmo, né? Para ter um bom testemunho, que é muito importante, é o cartão postal da igreja, a gente sabe que é o pastor e a sua família, né? E os membros também, mas pesa muito isso, a responsabilidade, mas que ele esteja trabalhando como na presença de Deus, que não precise uma coordenação da missão, não precise assim alguém estar lá dizendo como ele vai fazer e que resultado ele tem que apresentar. O conceito que ele está na seara do Senhor e ele deve trabalhar, entendendo que o campo é missionário. Se ele quer trabalhar numa igreja para estar sentado no escritório, então ele desista de trabalhar com a missão e procura uma igreja aí que possa ter essa visão aí de pastor sentado e ter equipes para trabalhar, né?
Então, essa é a visão da missão, e o que ela espera dos seus obreiros é isso. E ela não vai estar, assim, exigindo o impossível. A obra é de Deus. Vamos plantar a semente, discipular, fazer a obra do Senhor. O crescimento, com certeza, vem de Deus, né? O trabalho ele vai sendo feito e Legal. Deus vai dando o crescimento. Os resultados, com certeza, virão. Agora, se não tiver trabalho, com certeza a lavoura vai encher de espinhos e de erva daninha e vai sufocar aqueles que já estão lá plantados, né? Então, por isso que é importante esse trabalho, né, da pregação da palavra e de tantas outras coisas que cabe o obreiro e ao missionário. E entender todo o tempo que a igreja do Senhor, nós somos apenas servos e estamos para servir. Isso é o que a missão requer de cada obreiro. Verdade. Amém, graças a Deus. Próximo ponto aqui que nós temos vou pedir que o senhor, pode ser rapidamente, a gente sabe que esse ponto aqui poderia ser uma live, mas só os principais pontos a respeito em que a missão crê, a posição doutrinária da missão. Rapidinho, nós temos um resumo que é daquela aplicação que o obreiro Sim. faz. Rapidinho dá para os irmãos entender. Nós cremos, né? A missão ela crê na inspiração verbal das Escrituras Sagradas, na sua autoridade divina, que ela é a única regra infalível de fé, normativa para a vida e o caráter do cristão. Segundo ponto, em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. No Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e o seu nascimento virginal e sua humanidade imaculada, a sua morte vicária, sua ressurreição corporal, sua presente intercessão e a sua volta iminente corporal e visível. Depois, na queda do homem como resultado completamente universal, assim, da separação de Deus e da necessidade da salvação. Que o Senhor Jesus Cristo morreu e verteu o seu sangue como sacrifício expiatório pelos pecados do mundo inteiro. Que a salvação é um dom de Deus, gratuito e eterno, inteiramente à parte das obras. E que cada pessoa é responsável por receber de Deus esse grande presente ou rejeitar. E que, conhecendo pela fé pessoal em Cristo, o Senhor, e na segurança eterna de todos os salvos. Que o Espírito Santo regenera a vida, como regenera com a vida divina e a habitação pessoal naquele que deposita a fé no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Santificando, guiando e toda a verdade. Na ressurreição corporal de todos os salvos, e dos perdidos também, né? Na vida eterna dos salvos, como o Senhor, e na punição eterna dos perdidos. Na responsabilidade de cada crente, movido pelo amor de Deus, fortalecido pelo Espírito Santo, de testemunhar e viver sacrificialmente para a propagação do Evangelho no mundo, embora o caráter internacional, a missão pratica o seu trabalho de batizando os seus crentes por imersão. Ok? Ok. Mais um resumo aí, rapidamente. Ok, mas muito bom. Deu para a gente aqui entender. E só queremos destacar que o compromisso, né, da missão com a obra de Deus, com os princípios bíblicos, compromisso com a verdade. Então esse era aqui o propósito, quando fala da questão doutrinária, para mostrar para quem está nos acompanhando, nós temos uma missão séria, não é brincadeira, mas uma missão que tem compromisso com a obra de Deus e tem o propósito de glorificar e servir a Deus. Quero dar a oportunidade para o pastor. Nós estamos chegando aqui no finalzinho já desse momento, desse pergunta que nós temos. E o pastor possa deixar os pedidos de orações, pode ser da sua família, da igreja aí, da missão. Fique à vontade. Tá certo, muito bem. Falando sobre os pedidos de oração, nós gostaríamos que vocês que estão nos acompanhando estejam orando pelo trabalho do Senhor, pela missão e por mais obreiros, né, para a sua seara, para que Deus possa levantar mais obreiros e, com certeza, o Deus que levanta mais obreiros levantará o sustento. Também orando pelo nosso trabalho aqui
em Campo Redondo e região, né, para que as nossas adaptação também. Ainda não estamos adaptados com essa nova maneira de fazer o trabalho nesse período provisório que a gente está fazendo, mas que Deus nos dê sabedoria para a gente alcançar o máximo de pessoas para Cristo. Então, ore por nossa família, pela saúde do pastor José Carlos e Eurides e dos obreiros da missão, né? Lembre deles, tá certo? Então, esteja orando realmente por nós e a gente sente muita alegria no coração em saber que alguém esteja orando. A obrigação do crente principal é orar pelos missionários, tá certo? Eu só querendo fazer uma ressalva e mostrar a importância disso, é que a missão, ela tem trabalhado aqui no Rio Grande do Norte desde 1975, justamente apoiando igrejas, né, que estão associadas ao movimento batista regular e fundando novos trabalhos, né? Então, estamos aí nesse período já há 35 anos, realmente agora nós já tivemos o nosso culto em janeiro, de antecipação, mas agora no mês de julho temos 35 anos que a missão chegou aqui no Rio Grande do Norte e 45, né? 35, não? 35. 85 para cá. Não, aqui no Rio Grande do Norte, né? Ok. No Rio Grande do Norte, tá certo? Tá bom? Tá ok. Então, estamos com esse total de anos aí trabalhando para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor, a missão hoje ela é aberta, se caso algum das igrejas, de alguns irmãos queira contribuir, é possível, a missão recebe, e como seria possível fazer essa contribuição? Entrar em contato com o senhor, ou talvez o pastor José Carlos, se caso algum dos irmãos que estão nos acompanhando e quiser fazer uma contribuição com a missão, seja em oferta única, como também uma oferta mensal, como poderia fazer isso? Muito bem. A missão ela é aberta para isso, né? Inclusive, hoje, como eu falei, a parte do sustento vem de lá, mas eu acho que em Manaus tem pessoas que cooperam diretamente com a missão. E muitas vezes as pessoas têm usado também para ajudar no trabalho como ofertas especiais, para ocasião especial. Por exemplo, alguém quer ajudar a missão, a ajudar um obreiro a concluir uma obra do templo, uma reforma, ou até mesmo a compra de literatura, trabalho infantil, que é um dos focos da missão, né, que trabalha com crianças, né, que a gente forma ali aquela base, né. Então, sempre acontece isso de algumas pessoas se prontificar ou ajudar a adotar algum obreiro por um tempo ou sistematicamente para apoiar isso. Então, tem a maneira de fazer, né, via missão, né, tem uma conta específica, né, se for preciso eu posso passar, está no nome da missão, mas pode entrar em contato com o pastor José Carlos, ele é a pessoa ideal para prestar esse esclarecimento, né, ele está responsável por isso. Sim. Então, ele está responsável. Então, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Norte nós não temos ninguém que faz isso, mas em Manaus a gente tem pessoas que fazem isso, pessoas que ajudam, trabalhos específicos ainda aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, né? Ótimo. Então, se caso algum dos irmãos que estão nos acompanhando desejar contribuir, poderá nos procurar, pode procurar o pastor Irã, pode ser também, talvez eu ache a mais fácil, as pessoas que estão nos acompanhando, seja nos procurar, tanto eu como o pastor Irã, né? E a gente pode entrar em contato com o pastor José Carlos, ou com esse tipo, caso precise, que no caso não precisa que o pastor tenha a conta. Mas aí, pode nos procurar e eu vou pedir, pastor, que o senhor mande para mim, meu WhatsApp, que eu vou disponibilizar aqui para os irmãos, e caso alguém tiver, já terá, se alguém quiser, já terá aí a conta, certo? Então, a gente concluindo aqui, vou pedir só que o pastor, se tiver algumas considerações finais, pode dizer. Ok, eu gostaria de antes de tudo, agradecer a Deus por isso e citar as Escrituras Sagradas, que é a base da nossa fé. Voltando aí para essa parte aí de contribuição, quando algumas pessoas, por exemplo, nós temos um trabalho que está acontecendo lá em Laje do Cabugi. Então, em Laje do Cabugi está existindo uma parceria entre uma pessoa, um irmão em Cristo, lá da cidade de Manaus, e a missão.
ele coopera com aquele trabalho diretamente específico para aquilo, né? Mas em São José, em Pacifica, e em São José estão construindo, né, lá, trabalho, né, e amigos da missão lá no outro lado do mundo estão cooperando com isso, né? E também as igrejas local, tanto de Santo Antônio como lá de Nísio, está também cooperando com isso. Mas é importante que se outros querem fazer, sempre é bem-vindo. Eu gostaria, rapidamente, dá tempo, né? Eu ler aqui 3 Sim, versículos. pastor, nós temos 15 minutos aqui ainda. Então eu vou pregar agora. Assim, a palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo de número 35 ao 38, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidade e de moléstia entre o povo. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas, cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, os seus discípulos, a seara realmente é grande, mas os trabalhadores, são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros, ou seja, trabalhadores, para a sua seara. A minha consideração nesse momento é que o povo de Deus, ele precisa estar fazendo, mas preocupado para fazer ainda mais, né? Nós vimos que Jesus, ele estava fazendo a obra, diz que ele percorria todas as cidades e aldeias circunvizinhas, diz que eles iam lá, pregava, curava, pregava, ensinava o evangelho, e nas sinagogas dele pregava o evangelho para aquele povo. Jesus estava fazendo a obra, mas ele viu que a necessidade de mais obreiros seria urgente. E ele teve compaixão das pessoas. E uma das coisas importantes que nós devemos ter pelas almas perdidas é aquilo que Jesus Cristo teve. Ele teve compaixão e olha que ele teve mais do que nós temos, porque ele deu a própria vida para tornar a tomá-lo. E a palavra de Deus mostra claramente que ele andava ali e viu que estava desgarrado. E ele disse aos seus discípulos: realmente a seara é grande. O desafio é grande. Os obreiros são poucos. São poucos os obreiros. Mas ele disse: roguem ao Senhor da seara que mande obreiro para a sua seara. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Se ele mandar você, não queira que outro vá no seu lugar, não. Eu estou dizendo porque Deus me mandou. Eu orava muito pela seara e continuo orando. Mas ele me mandou para a seara junto com a minha família. E nós estamos nesse negócio que é do Senhor e não é nosso, né? E aí, logo que Jesus Cristo pede para os discípulos orar, ele pega e manda os discípulos. Ele não perdeu tempo, ele nomeou eles e disse: olha, vocês vão. E aí, quando eles chegaram animados, Jesus manda mais 70, vão mais, porque a obra realmente é urgente. Nós não temos tempo de traçar um projeto missionário para atingir as pessoas. Nós temos um projeto missionário pronto, lá em Atos, capítulo de número 1 e versículo 8, disse: semeis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, que é a cidade onde estamos, na Judéia, que é os arredores da cidade, Samaria, e até os confins da terra. Nós precisamos ir nesses lugares ao mesmo tempo. Eu louvo a Deus pela bondade do Senhor, que Ele tem feito isso no coração do povo de Deus aqui da cidade de Campo Redondo. Eu sei que tem feito também em outras igrejas do nosso estado. Nós estamos fazendo aqui, preocupado com a cidade, com os bairros, e preocupado também com o povo da zona rural, mas queremos ir em outro município, queremos ir em outro estado, queremos ir na tribo de índio, queremos atravessar o oceano e até a África. Estamos conseguindo fazer isso. Isso é importante, esse é o papel da igreja. A igreja, ela precisa mover-se, ela precisa amar esse trabalho para fazer a obra de missões. Ela precisa amar de fato, precisamos ter um coração. E olha, eu acho o seguinte: um dia alguém me ligou para mim e disse: como você faz para fazer o trabalho aí no meio do povo da zona rural? Não é tão difícil. E eu fiquei com pena dele, porque eu creio que é mais difícil fazer numa capital, dentro de uma selva de pedra, né? Que você não tem acesso ao povo. O povo da zona rural, quando a gente chega lá com o evangelho, tem uma facilidade, né? Se souber tratarmos, se soubermos apresentar a palavra de Deus clara para as pessoas, nós iremos, com certeza, pelo menos ganhar o respeito lá e a oportunidade de chegar para fazer esse trabalho. Então, é importante que o povo de Deus considere isso.
ame a obra do Senhor, tá certo? Ore pelo missionário. O mínimo que você pode fazer é contribuir. Orar é o mais difícil, porque quando se trata de oração, nós somos negligentes, mas nós somos tão negligentes. Às vezes sinto envergonhado, às vezes alguém encontra um irmão, um amigo, que está passando por uma dificuldade, ele diz, ora por mim, ora comigo, por exemplo. E a gente disse, eu oro. 15 dias depois você encontra, o cara diz, obrigado pelas orações que você fez por mim, e o cara morto de vergonha que orou. Né? Então, esse é um fato. Então, não vamos ser negligentes. Rogue ao Senhor da Seara. Temos muito o que fazer, não somente no interior, mas na capital e na nossa zona rural, principalmente também, as pessoas que precisam do Evangelho. E nós damos graças a Deus por aqueles irmãos que atravessaram o oceano há milhares, há dezenas de anos atrás, né? E não somente os irlandeses, mas outros irmãos que plantaram igrejas e deram visão para essas igrejas. E hoje nós temos muitos missionários no campo trabalhando, né? Hoje, por exemplo, a igreja de Campo Redondo, nós temos 4 obreiros que saíram dessa igreja, né? Então, você vai em Santa Cruz, outros obreiros. Então, graças a Deus que o fruto tem sido forte. Nós temos uma igreja que foi fundada pela missão na cidade de Manaus. Eu não sei quantos obreiros saíram lá, a igreja Hebron, lá em Manaus. Milhares, dezenas de obreiros já saíram de lá para o campo missionário. E uma coisa bonita que ela faz é que ela continua apoiando, mesmo depois que o camarada sai do seminário, ela continua apoiando aquele obreiro, aonde ele for no campo missionário, né? Então isso é maravilhoso. Então esse é o meu desejo, o desejo do meu coração, mas eu sei que Deus também quer isso, que a vontade de Deus é que os homens venham ao arrependimento. E como vão ouvir, se não há quem pregue? O Evangelho foi dado para nós pregar e espalhar essa boa notícia. O Evangelho ele não é uma fake news. Não tem a cerimônia de propagar o Evangelho. Tem a cerimônia de propagar qualquer outra coisa, mas o Evangelho não perca tempo. Jesus não perdeu tempo. Estava trabalhando, mandou orar e mandou os discípulos fazer. Essa é a minha consideração. E dizer que tem sido um prazer, não somente ser filho da Missão Evangélica Amazônica, né, através da paternidade espiritual do senhor João Marinho Campelo, pastor James e dona Dora, que nos cuidaram aqui. Tivemos o exemplo da evangelista aqui do pastor Plínio aqui conosco e outros missionários guerreiros que estiveram por aqui, como Trev Bennett e tantos outros que trabalharam aqui conosco. E também eu quero dizer que cada um de vocês que trabalham com a missão são motivo de alegria para nós, por ver o empenho e o desejo de fazer a obra de Deus, sabendo que estamos trabalhando para Deus, não estamos trabalhando para homem, estamos trabalhando para a glória de Deus, e não para a nossa própria glória. Fazemos a obra de Deus com muita humildade e sinceridade. Muito obrigado, pastor Valquene, por essa oportunidade. Esperamos que possamos ter esclarecido Sim. de uma forma clara a respeito da missão e conto com as orações de todos que nos conhecem e os que não conhecem a gente. Ok, pastor. Muito obrigado por aceitar, né, esse convite, para que possamos conhecer mais e desafiar, como eu falei no início, para orarmos e conhecer a missão, a realidade também dos obreiros e que possamos nos envolver mais com missões, né? E fica esse desafio para cada um de nós e agradecer ao Senhor e mais uma vez pedir que os irmãos estejam orando pela missão e também por cada um dos obreiros. Nós vimos aí alguns dos obreiros que o pastor Luiz entrou agora há pouco, também eu vi a esposa do pastor Diego, né? Acho que também Priscila foi a esposa do pastor Abraão e o pastor Davi aqui, comentando aqui, né? Então, que não é obreiro da missão, mas também é pastor, o pastor Júlio também. Então, possamos levar para nossas igrejas, compartilhar e falar também a respeito disso e pedir orações aos irmãos. Sim, pastor? Ok, muito obrigado. Dizer que pesa sobre nós essa grande obrigação de pregar o Evangelho. Então, não vamos parar. Verdade. Né? Eu louvo a Deus que, mesmo com essa pandemia, a gente tem procurado fazer. Agora voltamos ao rádio, né? Que é uma coisa boa que pode atingir pessoas. Né? Então, ora por nós, ora por nosso trabalho, especialmente pela nossa família. A gente sabe que é o maior ministério aí do pastor, é a parte base, é a família. Né? Família empenhada na obra de Deus, veremos resultados fantásticos, com certeza. Verdade. Foi um prazer, pastor, Deus abençoe. Agradecemos também a cada um que nos acompanhou, nos assistiu, Deus abençoe vocês também.
Só vou pedir para o pastor Irã orar, encerrando. Após a oração, nós encerramos. Nosso Pai bondoso, obrigado pela tua palavra, pelas tuas verdades que contém nas Escrituras e que nos inspira a fazer a tua obra. Também agradecemos pela vida de homens e mulheres de Deus que no passado vieram para o país, propagando o Evangelho e deixando o seu testemunho de vida cristã para a glória de Deus. Te agradecemos também por cada obreiro em cada campo que estão aqui no estado do Rio Grande do Norte, no estado do Amazonas e no Acre. E outros obreiros que não fazem parte da nossa missão, que conhecemos. Ajuda ricamente a cada um. Ajuda também que o teu povo seja unido no propósito de não somente estarmos cooperando, fazendo e orando pela obra do Senhor. Fazemos isso todo o tempo para que o teu nome seja engrandecido. Abençoa a vida do pastor Valquene e a sua serviço aí na obra do Senhor na cidade de Montanhas. Obrigado, ó Deus, e nos dá uma noite de tranquilidade e paz. No nome de Jesus, nós oramos que o Senhor possa estar mandando mais trabalhador para esta grande seara. Em nome de Cristo nós te oramos e agradecemos.